Muito bem, pastor. Vamos agora direto para o quadro Os Ouvintes Perguntam e o pastor Natanael Rinaldi responde. A primeira questão, pastor, vem de um ouvinte que não quis se identificar e diz assim: é certo usar incenso nas igrejas evangélicas? Porque ele leu em Lucas 1:9 que nas sinagogas eram oferecidos incenso, pastor. E nas igrejas evangélicas hoje em dia? Vamos ler o texto que está em Lucas 1:9. Diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então ele, Zacarias, sacerdote, ia entrar no templo em Jerusalém, para oferecer incensos. Nós sabemos que o templo foi destruído mais ou menos no ano 70 da nossa era. De modo que os judeus, depois disso, nas terras para onde foram enviados, eles não tinham meio de se reunir, faziam suas cerimônias na sinagoga. E esse incenso, então, deixou de ser usado, porque ele tinha uma exclusividade para ser usado apenas no templo. Com isto, no livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 8, diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, incenso hoje são as orações intercessórias em favor da vinda do reino, quando então reinarão sobre a terra, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, quando Jesus estabelecerá o seu reino milenial, ou seja, reino de 1000 anos, e Satanás estará preso nessa ocasião. De modo que a oração deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E nós, então, ao orarmos a Deus nas igrejas, em quaisquer lugares outros, estamos, de certo modo, oferecendo a Deus este incenso que era oferecido exclusivamente e literalmente nos templos. Resposta da pergunta: não, igrejas evangélicas não são entidades judaicas. Consequentemente, todo cerimonialismo, ritualismo dos judeus, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, Paulo diz que findou. Não obriga o cristão. E celebrar reuniões com incenso é anular a obra salvífica de Cristo na cruz, que disse: tudo está consumado. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Próxima pergunta, pastor, vem da nossa ouvinte Ilka. Ela pede explicação sobre o texto que está em Marcos 3:27. Vamos ler então o texto de Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Então, quero dizer que uma característica do livro Evangelho segundo Marcos é o propósito firme de Jesus derrotar o diabo e suas hostes demoníacas. E nesse trecho, nesse versículo do capítulo 3, versículo 27, isto é descrito como manietar o valente, isto é, Satanás, e roubar a sua casa. Isto é, libertar os escravos de Satanás. O poder de Jesus sobre o diabo fica claramente demonstrado na expulsão dos demônios, ou seja, espíritos malignos. Então, quero dizer aos ouvintes que o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás,
devido a um espírito maligno que neles habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios. Quando lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos notar desde o capítulo 1, essa situação, por exemplo, os versículos 23 a 27. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então aí está a minha prezada irmã Ilka. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e os cristãos que o seguem, de acordo com Marcos 16, 15 a 17, também receberão poder para expulsar demônios. Mais uma pergunta, pastor, de um ouvinte que não quis se identificar, diz assim: ela tem 2 filhos adolescentes, sendo que o mais velho tem muitos ciúmes da irmã mais nova, a ponto de brigarem e dizer para ela que a odeia. Esta mãe, pastor, quer saber se tem na Bíblia algum versículo que ela possa ler para os seus filhos em relação ao amor fraternal. Sim, eu queria recomendar para nosso ouvinte ler a história de José e seus irmãos, que está no capítulo 50, aliás, capítulo 45, do versículo 1, Gênesis 45, versículo 1 ao 15, que mostra como José tratou seus irmãos que o haviam vendido para o Egito. Eles então tinham inveja de José, porque José contou um sonho. Eu sonhei que estávamos no campo colhendo feixes de trigo, e o meu feixe ficava de pé, e os de vocês em volta do meu, ajoelhados diante dele. Olha, os irmãos de José ficaram furiosos. Você pensa que é melhor do que nós, que todos nós vamos servir a vocês? Ficaram com muita raiva. Então, venderam o irmão para se desfazer dele para ismaelitas. Ele foi lá como escravo para o Egito. Ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó e se tornou senhor, a segunda pessoa do Egito, e de todas as terras vinham comprar pão porque havia fome, quando os próprios irmãos de José também vieram. E o que fez José, reconhecendo-os? Embora um homem importante, ele reconheceu que entre as pessoas que estavam ali, estavam seus irmãos. Seu coração se encheu de alegria, chorou com tanta emoção, pediu que os trouxessem à sua presença, o papai, os irmãos, e ele cuidou de toda a família no Egito. Perdoou seus irmãos. Então o perdão de José trouxe a paz e a harmonia novamente para aquela família. O mesmo deve acontecer em casa com 2, 3, 4 irmãos. Em vez de se viver engalfinhando, se unirem